Deixa aí a sua Bíblia aberta em Lucas 17, do verso 27 ao 30. Deixa eu fazer aqui uma breve síntese. O arrebatamento, irmãos, é claramente um evento singular no Novo Testamento. Tessalonicenses 4:16, 1 de Paulo aos Coríntios no capítulo 15, João no capítulo 14, Mateus 24 no versículo 32 e um monte de outros textos no Novo Testamento nos mostram claramente que vai acontecer a qualquer hora um evento por nome arrebatamento. Esse nome foi dado pelo apóstolo São Paulo na sua primeira epístola aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, onde ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, na ocasião do retorno de Cristo, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esse tema do retorno de Cristo, esse tema do final dos dias, é sem sombra de dúvida um dos principais temas da Bíblia e o principal tema do Novo Testamento. Todos os apóstolos pregaram sobre isso. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele só não está em Gálatas, Filemão e 3 de João. Deixando claro a você que esse tema é um tema importantíssimo, tão importante, que a igreja primitiva, a igreja neotestamentária do primeiro século, ela cria que esse evento iria acontecer na sua época. Passaram-se 2000 anos, o evento ainda não aconteceu. Sim, Antônio. E esse evento, irmãos, ele descreve, Fiesta Preto, ARU 2395, pisca-alerta ligado, depois vai ter que empurrar o carro. E esse evento descreve o arrancar da igreja, presta atenção. Ele mostra claramente que a igreja, os salvos em Cristo, os cristãos irão sumir da terra, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, pessoas serão arrancadas, irão sumir da terra. Assim como um relâmpago, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, as pessoas irão desaparecer repentinamente ao redor da terra. E será mais ou menos assim. Todos nós que estamos em Cristo, o termo estar em Cristo sugere aqueles que andam com Jesus, aqueles que obedecem à Escritura Sagrada, aqueles que caminham com Deus. Todos nós que estamos em Cristo seremos tomados, tirados aqui da terra. E a pergunta que não quer calar: quando acontece o arrebatamento? Veja bem, Jesus diz que ninguém sabe dia e hora, mas ele mesmo diz que nós devemos saber o tempo, o momento que esse evento irá acontecer. E nós devemos saber isso pelos sinais que estarão acontecendo no mundo precedentes ao arrebatamento da igreja. Em duas situações, quando o Senhor vai arrebatar a igreja, em primeiro lugar, Romanos 11, versículo 25, quando terminar o tempo dos gentios. Veja bem, vamos ver aqui, depois eu volto em Lucas, Romanos 11 e 25, diz assim, ó: irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Atento a isso. Israel experimentou o endurecimento em parte. Paulo diz que não foi todo Israel que ficou duro, mas parte de Israel se converteu. Por isso que ele usa: Israel continuou duro, parte de Israel continuou duro. E ele diz assim, que Israel continuará sem se converter até que termine o tempo dos gentios. Esses gentios aqui somos nós. O apóstolo São Paulo sugere que chegará um momento em que nosso tempo como cristãos irá acabar. Um tempo em que a pregação não será mais pregada. Um tempo em que os
Senhor vai chegar para a igreja e vai dizer: pare de pregar, acabou o tempo de vocês. Paulo diz que quando o tempo dos gentios acabar, volta e recomeça o tempo de Israel. Nesse tempo, quando esse tempo acabar, é porque está perto ou vai acontecer o arrebatamento da igreja. Segundo lugar, qual é o momento, o tempo do arrebatamento da igreja? Quando completar o número de salvos. Vou dizer de novo. Quando completar o número de salvos. Abra Apocalipse, capítulo 6. No verso 10. Diz assim: eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperas para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? No verso 11: então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi orientado que eles aguardassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles deveriam ser mortos da mesma forma. Uau! Você observou? Aqui fala de um grupo de cristãos que estão lá no céu, que foram mortos nas arenas pelos leões e gladiadores romanos, ou cristãos que foram mortos na Grécia, na Pérsia, os salvos do Senhor que morreram ao decorrer do tempo. E agora eles estão lá no céu dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar barato esse crime que o mundo cometeu conosco? O Senhor fala: descanse mais um pouco, porque eu estou esperando completar o número de salvos, e aí eu vou trazer vingança. Nós não sabemos. Literalmente nós não sabemos, de acordo com esse texto, qual é esse número. Porém é fato que quando entrar em algum lugar um folheto entregue, em algum lugar um carro de som passando, um filme evangélico, uma cruzada evangelística, alguma mensagem, quando acontecer do último cristão se converter, em algum lugar do globo, o Senhor sabe quem é esse indivíduo. No exato momento que esse indivíduo levantar sua mão ou se entregar a Cristo, é o momento exato do arrebatamento da igreja. Por isso que o Senhor diz que Jesus não voltou ainda, porque Ele quer que nenhum pereça. Na realidade, Ele não quer que esse ou esses que ainda não vieram não pereçam. Então o Senhor está tendo paciência, porque ainda tem salvos para se converterem. Portanto, você pode imaginar que talvez seja hoje esse dia. Você já imaginou se é em Campo Largo, hoje nesse culto, que o último eleito, salvo do Senhor, que o Senhor sabe lá na sua eternidade, na sua presciência, que ele iria vir, ele iria se converter? Pode ser hoje, pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento. Porém, Apocalipse 6, versículo 10 e 11, diz que no exato momento que o último salvo, o último eleito vier ao Senhor, vai acontecer o retorno de Cristo. Então, quando isso vai acontecer? Todos os textos que falam desse evento, sobre o arrebatamento, no Novo Testamento, falam com bastante propriedade e minuciosos detalhes. Quando isso acontecerá? Deixa eu recapitular aqui. Arrebatamento é quando a igreja será tirada, arrancada, as pessoas somem. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um levado, outro deixado. 2 estarão numa cama, um levado, outro deixado. 2 estarão no moinho, um levado, outro deixado. Aviões caindo, carros batendo, pessoas dirigindo, vão sumir. Pessoas vão sumir de todo o globo terrestre. Quem são esses que vão sumir? Os salvos, os que conhecem o Evangelho, aqueles que mantêm a palavra da fé e suportam o sofrimento com paciência. Esses irão sumir ao redor da terra. Quando isso vai acontecer? Algumas pessoas acreditam que esse evento do arrebatamento acontece no final de um evento que a Bíblia chama de grande tribulação. Grande tribulação é um termo dado para 7 anos de caos no mundo.
crise econômica, 7 anos de guerras, de fomes, a terça parte da terra morrendo, guerra nuclear, terceira guerra mundial. A Bíblia tem essa profecia. Bombas de nitrogênio sendo esparramado por todo o globo terrestre, pestes, pronto. 7 anos de angústia e de sofrimento no mundo. Isso é chamado de tribulação. Isso está escrito na Bíblia. Governos caindo. Algumas pessoas acreditam que a igreja ficará aqui nesses 7 anos, suportará esse evento, e no final dos 7 anos ela será arrebatada, arrancada da terra. Outros acreditam que a igreja vai ficar aqui até o meio desses 7 anos, e aí será arrebatada. Outros acreditam que a igreja irá antes dos 7 anos, antes de começar esse tempo de sofrimento, a igreja será tirada. No que eu acredito? Pasmem, eu não acredito que a igreja irá depois. Eu não acredito que a igreja irá no meio. E eu não acredito que a igreja irá antes. E agora? Qual nome se daria para esse tipo de pregador? Porque você tem que ser um dos 3. Pré, mid e pós. Eu não sou nenhum dos 3. Na realidade, eu estive analisando a Bíblia de uma maneira muito minuciosa. E não tem outra escapatória a não ser isso que você vai ouvir aqui hoje. Quando ocorrerá o arrebatamento? No que eu creio? Eu creio que a igreja será arrebatada no início da tribulação. Não é antes dela, não é no meio dela e não é depois dela. A Bíblia deixa claro que a igreja passa pelo início de sofrimento na tribulação. Eu não sei se isso é 1 semana, 2 meses, mas ela passa pelo início desse sofrimento, no início da tribulação, ela é arrebatada no início dos 7 anos de tribulação. Porém, justamente por causa de alguns fatos que ocorrerão na tribulação, que a igreja deve ser arrebatada. Você vai ouvir coisas aqui hoje surpreendentes. Justamente por fatos que acontecem no início da tribulação, que acontece o rapto e o arrebatamento da igreja. Primeira coisa, a igreja não deve aceitar a marca da besta, então ela não pode comprar ou vender. Ou seja, a marca da besta. O que é isso? A igreja não come, não veste, não terá higiene, não terá combustível para seus carros, não terá dinheiro para pagar impostos de suas casas ou carros, aluguel de suas casas, luz, água, telefone, internet. A igreja começará a viver aqui de uma maneira complicada, como se ela não fizesse parte desse mundo. Então, de fato, a igreja começando a viver no início de uma tribulação, a sofrer com isso, ela não encontrará espaço aqui nesse mundo para habitar. Para isso, faremos como Jesus. Usaremos como exemplo as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando Jesus foi falar do arrebatamento, ele citou Sodoma e Gomorra. Abra sua Bíblia lá em Lucas 17. Do verso 27 a 30. 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e se comprometendo em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Agora Jesus vai citar Sodoma e Gomorra. Ele diz assim: desta mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Todavia, em que Ló abandonou Sodoma,
olha o termo, quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Agora observe o verso 30. Olha como Jesus diz, e acontecerá exatamente assim no retorno do Filho do Homem. Repita comigo, acontecerá exatamente assim. Isso é muito forte. Jesus agora cita Sodoma e Gomorra, e ele diz o seguinte, dessa maneira, desse jeito, vai acontecer quando eu voltar. E uma coisa interessante de Sodoma e Gomorra é que ele diz que esperou Ló sair da cidade. Só quando Ló saiu da cidade que choveu fogo e destruiu a cidade. Uma coisa interessante, aonde Ló estava quando o juízo começou a descer em Sodoma e Gomorra? Juízo não é só destruição. Antes de Deus trazer juízo, ele tem que justificar o juízo. Para isso ele permite o homem pecar até esgotar a sua taça de pecado. Prestes ao juízo, precedentes ao juízo, o homem precisa esgotar a taça da ira de Deus. Olha o que os anjos disseram. Os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram até o céu e esgotaram. Faz parte do juízo temerário de Deus o homem pecar até não querer mais. A nação pecar, leis que pecam, leis que agridem a Deus, o homem pecar, para depois Deus justificar o seu juízo. Portanto, Sodoma e Gomorra começou a viver dessa maneira. A Bíblia Sagrada fala de uma família. Ló estava em Sodoma e Gomorra. Quando os anjos do juízo, 2 anjos, foram chegar em Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, eu lhes pergunto, aonde Ló estava quando esses anjos chegaram para destruir a cidade com o juízo? Pega a sua Bíblia. Gênesis 19. Ora, se Jesus disse que Sodoma e Gomorra é o melhor e o maior exemplo do retorno de Cristo, que ele diz, acontecerá exatamente assim, devemos de uma maneira muito minuciosa interpretar isso e decifrar esse código do arrebatamento da igreja. Gênesis 19, no versículo 14, diz assim, é Gênesis, pastor Hernani, não Êxodo. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam. Olha, presta atenção, na terça passada eu falei que as filhas de Ló tinham um esposo, na realidade elas tinham noivos. Elas iam se casar recentemente. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando os anjos disseram que ia destruir a cidade, no verso 14, Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E eles diziam, levanta, sai desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Todavia eles pensaram que estivessem apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram que Ló, ordenando, levanta, toma tua mulher, as tuas filhas que aqui se encontram, para que elas não pereçam com o castigo que virá sobre essa cidade. Olha para mim. Quando Ló estava chegando, ou quando os anjos estavam chegando em Sodoma, Ló estava de fora da cidade. O sistema daquela cidade estava completamente destruído. Todos os direitos de Ló e da sua família tinham sido tirados. Eles não se sentiam mais parte de Sodoma. A Bíblia Sagrada diz que Ló chorava e se amargurava por causa dos pecados de Sodoma. Ló já não fazia mais parte da sociedade. Ló já não fazia mais parte das festas. Ló já não era convidado para mais nada. Então a Bíblia diz que ele ficava na porta da cidade, do lado de fora do sistema de Sodoma e Gomorra, chorando, amargurando-se pelos pecados daquela cidade, até que o juízo vem. Jesus disse que é exatamente dessa maneira. Assim como Sodoma e Gomorra
viveremos nossos últimos dias aqui nesse mundo. Todos os nossos direitos serão tirados. Seremos arrancados de nossas casas. Perderemos nossos cartões de créditos. Perderemos nossos créditos. Perderemos nossos nomes. Não teremos identidades, pois tudo estará num chip inteligente. Passaporte, identidade, cartão de crédito, tudo estará em uma marca, que a Bíblia chama de marca monetária da besta. É uma marca monetária de um governo, já falaremos sobre isso. Nós não teremos mais dinheiro, porque será uma moeda única e não em espécie. E a igreja vai iniciar esse processo. E eu vou provar para você na Bíblia que a igreja passa pelo início desse processo. Não iremos ir em bancos, não teremos trabalhos, não teremos roupas, passaremos frio, nos esconderemos inicialmente em florestas, cavernas, porque nós seremos tirados das nossas casas. Tudo isso, inicialmente, porque nós iremos rejeitar a marca da besta. Quem está entendendo comigo aí? A menos que você queira participar, inicialmente, do grande projeto imposto pelo anticristo, que vai trazer uma abundância, dinheiro, você vai falar, meu Deus, agora que a coisa ficou boa para mim. Esse será o nosso breve, rápido destino. O destino do cristianismo. Porém, nessa hora final, muitos irão sucumbir ao medo, à tentação, à sensação de conforto, de bem-estar, que está próximo a se iniciar no mundo. Uma moeda forte, única, um governo poderoso, que vai trazer estabilidade financeira, mas nós não. Nós iremos resistir. Nós não faremos parte desse sistema do final dos tempos, como Jesus está comparando Sodoma e Gomorra com esses dias. As leis não serão compatíveis com a nossa fé. Assim como as leis de Sodoma e Gomorra não eram compatíveis com a fé de Ló, a ponto dele não sentir mais parte de Sodoma e viver do lado de fora, chorando amargamente, esperando o Senhor o livrar daquela situação. Lembra o versículo 30 que Jesus disse, acontecerá exatamente assim. Mas nós não. Nós, filhos de Deus, devemos dizer até o fim que rejeitamos esse sistema, as leis desse sistema, o monetarismo desse sistema, a globalização desse sistema. Para isso funcionar, todas as ditaduras do mundo devem cair. Todas as ditaduras na América Latina estão caindo. Falta uma. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque o governo do anticristo é um governo democrático. Não é um governo de esquerda, nem de direita, é um governo de centro. Então não pode ter uma mega ditadura, todas estão caindo. Falta uma, que também está caindo. Aqui na América Latina, vocês sabem do que eu estou falando. Na Venezuela, o camarada perdeu recentemente, na Bolívia também, vocês sabem. Pronto. O que acontece? Olha aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 9. O que Jesus fala sobre os cristãos. Ele deixa claro que a igreja é sim arrebatada antes da tribulação, mas deixa claro que ela pega o início dessa dor, o início desse sofrimento. Olha em Marcos 13, versículo 9. Você não tem noção que você vai ouvir aqui hoje. Olha o que ele diz aqui. Ficai vós alertas, pois muitos denunciarão aos tribunais. Você será denunciado, entregue aos tribunais e sereis açoitados nos templos. Por minha causa vos farão comparecer na presença de governadores e reis,
e isso constituirá em testemunho para eles. Pois é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado em todas as nações. Você percebe que essa perseguição, essa prisão a crentes, é antes do retorno de Cristo. Jesus fala, é indispensável, vocês serão entregues. As pessoas vão dizer, tem um aqui, que não aceita a nossa lei. Ló vivia em Sodoma, e as pessoas disseram a Ló, você não aceita nossos costumes. Você percebe que a igreja é de fato, nós vamos ver isso aqui, arrebatada no início da tribulação, mas ela começa a sofrer os reflexos dessa nova lei, desse novo sistema, dessa marca desse governo, que surgirá no final dos tempos. Eu acredito que os momentos que precedem o arrebatamento serão o início de tribulação, de total perseguição a cristãos mortos. E já, olha só, pasme o que você vai ouvir. Já está acontecendo. Nós vamos ler isso aqui hoje. Cristãos assassinados em todo o globo e até presos por não aceitarem a marca da besta. E o novo estilo de governo imposto no mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. No versículo 4. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é impressionante. Olha o que diz. Olhei, João está tendo uma visão do final dos tempos. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram mortos, o que, gente? Meu Deus. Nós estamos vendo cristãos degolados nesses dias? Quem está vendo nos jornais, na internet, quem está vendo? João diz, vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da besta na testa e nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Olha para mim aqui. Está claro para você que a igreja começa a sofrer os reflexos da tribulação? Está claro para você que antes da tribulação nós viveremos um reflexo dela, um sofrimento precedente a essa tribulação, um sofrimento de cristãos perdendo a cabeça, de cristãos indo a tribunais, de cristãos sendo perseguidos, e quando nós virmos uma multidão de cristãos sendo perseguidos, esse sofrimento é porque o arrebatamento acontecerá próximo a este evento. A marca da besta. Eu lhes pergunto, qual era a marca do governo, qual é a marca do governo FHC? Quando você lembra de um governo, você lembra da marca dele. Qual é a marca do governo Fernando Henrique Cardoso? Plano Real. Agora vamos esquecer a corrupção. Eu sei que é difícil. Qual é a marca do governo Lula? Bolsas, social, não é isso? Qual é a marca? Qual é a marca do governo Dilma? Destruiu o real, as bolsas, o social. Brincadeira. Brincadeira. Mas ela é a minha casa e minha dívida. A marca do governo da Dilma é fiéis, é não sei o quê, minha casa, aquela coisa toda. Cada governo tem uma identidade. A marca do Bill Clinton, dos Bush, foi fazer guerra lá nos Golfos, do pai e do filho. A marca do Clinton foi fazer os Estados Unidos ser a nação mais poderosa do globo monetariamente. A marca do Barack Obama foi fazer os Estados Unidos ser a nação mais light do mundo. Não faz guerra com ninguém mais.
Cada governo tem uma marca. E a marca, gente, eu vou te falar uma coisa, eu vou muito no Reino Unido. Todo início de governo do primeiro-ministro, vem a mulher mais poderosa do mundo, a rainha da Inglaterra, e ela traz uma lista e dá para o primeiro-ministro dizendo, é isso que é o que eu quero que você faça. É a marca do meu governo. E ela fala, eu quero que invista mais em pobre, eu quero que não sei o quê. E ela diz o que o primeiro-ministro tem que fazer. E agora ela deixa para lá. A marca de um governo é o seu plano de governo. A marca de um governo é o seu projeto de governo. É aquilo que eles anunciam nos programas políticos. Eles vão, vou fazer. Isso é para ser a sua marca. Por exemplo, Curitiba, durante muitos anos, foi considerada a cidade mais linda do Brasil. Eu não sei qual prefeito deixou Curitiba do jeito que estava. Alguém sabe? Lerner, que deixou Curitiba tão moderna e bonita, a Londres brasileira, né, que eles falam. É a marca de Lerner, que fez Curitiba entrar no cenário nacional como a Londres brasileira. Uma cidade arborizada, bonita, limpa. É a marca do Lerner. Cada governo tem a sua marca. A marca é um plano de governo. E essa marca passa pelo monetário, essa marca passa pelo social, essa marca passa pelas leis, essa marca passa por tudo. Eu creio que a marca da besta é também isso. É a marca, é um conjunto monetário de leis que irão aprovar desde a ONU e descer para todas as nações, são chamadas de PNDHs, Plano Nacional de Direitos Humanos. Nesses PNDHs, Planos Nacionais de Direito Humano, está a moeda única, está a liberação de casamentos homossexuais, Sodoma e Gomorra. Nesse Plano Nacional de Direitos Humanos está todo o pacote de leis que não tem a ver com Lula ou com FHC, gente. O primeiro PNDH nacional foi com o FHC, o segundo com o FHC. Ou você se esquece que a lei do silêncio foi com o FHC, em que um monte de igreja foi fechada. Que as igrejas não podiam ter culto até depois das 9h30 e tinha os decibéis no som. Quem criou isso não foi o PT, foi PSDB, porque não tem a ver com partido, não tem a ver com uma coisa ou outra, tem a ver com a marca. O apóstolo São Paulo diz que o espírito do anticristo já está operando no mundo. E a arma dele é fazer com que essas leis sejam aprovadas. Nós temos que lutar, vamos lutar. Mas o mundo vai se tornar tão incompatível com a nossa fé. Tão incompatível com a nossa fé, que espiritualmente estaremos como Ló, do lado de fora de Sodoma, afligidos por causa dos pecados da nação. E a única coisa que nos restará é esperar o Senhor vir. Porque está chegando o momento em que você vai ter que fazer uma escolha entre o bem-estar e o céu. Mas até chegar ao céu, há um sofrimento temporário que devemos passar. Um sofrimento inicial. Porque você vai ter que dizer não à marca do governo, à marca da besta. Ao plano nacional de governo do anticristo. Você vai ter que dizer não a leis. Você vai ter que dizer, irmão, eu estou imaginando. Eu estou lá na Europa e já estão falando que os próximos passaportes não serão mais como o meu. Será também por chip. Acabou, não se faz mais missões. Não é? Então, por exemplo, você chega com o passaporte nos aeroportos, mas mesmo assim você tem que pôr a mão. E agora, mesmo você dando o passaporte, alguém já fez recente viagem internacional? Alguém?
Você chega lá, você tem que pôr sua mão lá. E tem que, como é que chama quando põe a mão? Biometria também. E o que é interessante, que não existe biometria para a mão esquerda. Os bancos não têm biometria para a mão esquerda. É tudo para a mão direita. Não importa qual mão você escreve, a biometria é sempre para a mão direita. O mundo está preparado para a marca da besta. O mundo está preparado para o governo do anticristo. As leis estão sincronizadas. As leis estão quase prontas. Em muitos países do mundo, elas já estão aprovadas. As ditaduras todas devem cair. Governos do mundo devem ser alinhados com o pensamento do mundo todo. No entanto, esse pacote todo irá ferir milhares de pessoas. Essa marca irá ferir a nossa fé. Irá ferir o seu... Você vai ter que se preocupar. Como que eu vou sustentar minha família? Muitos irão sucumbir e ser tentados a esse sofrimento, ao conforto. O seu nome, você vai perder seu nome. Você terá que suportar esse momento. Você terá que suportar essa dor. Jesus falando sobre Sodoma e Gomorra. Acontecerá exatamente assim. Ele diz, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu, no verso 29. E ele diz no verso 30, desse jeito vai acontecer. Vocês não prestaram atenção? Leia de novo. Lucas 17, 29, verso 30. Está muito claro no texto. Jesus está nos arremetendo, nos levando a estudar Gênesis, a história de Sodoma e Gomorra, para saber como acontecerá nos dias que antecedem o arrebatamento. Ele diz, fiquem atentos. A Bíblia diz que a história de Sodoma e Gomorra, em Judas, capítulo 1, não Judas Iscariote, mas Judas, irmão de Jesus, ele diz que Sodoma e Gomorra servem de exemplo para os nossos dias. Está muito perto. Está muito próximo. Você que serve a Deus por dinheiro, vai servir o diabo quando ele lhe oferecer um salário maior. Para você que o evangelho é ficar rico, você vai aceitar a marca da besta e ainda vai contar testemunho dizendo que foi Deus que te deu dinheiro. Você percebe o jogo do diabo? Se prepare, cristão. Fortaleça-se espiritualmente na palavra. Porque nós iremos sofrer. Você irá sofrer. Você já ouviu um pastor, na atual situação do mundo hoje, dizer isso? Muito pelo contrário. Eles estão afegando a nossa alma. Dizendo que está tudo bom. Descanse, toma um café, beba um chá, que a coisa está ótima. Está tranquilo, está favorável. Fica de boa. Não é verdade? Mas quando o juízo veio a Israel, o Senhor levanta profeta e disse para Jerusalém, vocês irão sofrer. Então esse profeta é jogado na cisterna, coloca sobre ele uma canga. Ele é detonado, batem nele, chamam ele de profeta do caos. Então ele diz assim, vocês, falsos profetas, que estão afegando a alma das pessoas, pois bem, eu vou dizer a vocês, essa igreja e aqueles que nos assistem, se prepare. Você irá sofrer. Como você vai reagir? Ou como você deve reagir já? Porque o sofrimento já veio.
Ele já está no mundo. Só no ano passado, 50 mil cristãos foram degolados na Ásia. Só no mês passado, 24 coptas, de novo. Todo dia. E ninguém fala nada. Aí alguém diz, mas isso é uma mensagem terrorista. Botando medo no povo, não sou eu não. Se você quiser ficar bravo, fala com Jesus, que fala de fogo caindo do céu e destruindo a cidade, e diz, vai acontecer exatamente assim. Se tem algum terrorista aqui, não sou eu. Porque quem trouxe essa mensagem, o Apocalipse não é um livro meu. Esse texto de Lucas não fui eu que disse. Esse negócio de cristão sendo degolado não são palavras minhas. Há algo soprando no mundo hoje. E os ventos da globalização é também os ventos do anticristo. Os ventos da globalização e os ventos do anticristo também nos indicam. A Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para o céu. Sabe por quê? Porque não tinha para onde Ló olhar. Ele olhava para um lado, pecado, homem com homem, mulher com mulher, podridão. E a Bíblia diz que havia muita prosperidade também em Sodoma. Então a única coisa que restava para Ló era ficar do lado de fora do governo, do lado de fora do sistema. Deixa eu te falar uma coisa, não se envolva. A Bíblia diz, quando essa bagunça começar a acontecer, que nós já estamos vivendo, olhe para o céu, porque está vindo o seu Redentor. Ele está vindo. Meus irmãos, nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Nós estamos próximos, perto, muito perto do arrebatamento da igreja. Mas para isso, nós também estamos perto de sofrermos terrivelmente. Diga comigo, terrivelmente. Aqui há uns fatos. Primeiro fato, porque a igreja será arrebatada no início da tribulação. Ela não aceita a marca da besta. Então ela não pode comprar, não pode vender, não pode se higienizar, não tem onde dormir, não tem nome, não tem crédito, não tem gasolina, não tem casa. Qual é o nome disso? Zumbi. Os errantes. Você não percebe? Os errantes andando sujos pela rua. E as pessoas dizendo, matem eles. Sem ter o que comer. Sem ter o que fazer. Só esperando a ocasião do Senhor arrebatar, arrancá-lo dessa terra. Os errantes, sem documento, sem casa, sem comida, sem roupa, somos nós. Sou eu e você. O mundo está preparado para persegui-lo, porque você não irá aceitar a marca desse sistema das leis. E quem não cumpre lei faz o quê, gente? É preso. E denunciado. Veja que em Marcos 13 diz, vocês serão entregues aos tribunais. Segunda coisa, por que o avivamento, segundo princípio, por que o avivamento, o arrebatamento vai acontecer já? A total incompatibilidade dos cristãos e o mundo, veja bem, é a total incompatibilidade dos cristãos e o mundo que irá trazer o arrebatamento para a igreja. Vamos ler Apocalipse 3:10. Esse texto é o texto mais forte que eu já li nos últimos tempos. E você sabe que a gente lê isso, passa, repassa, e você não percebe. Apocalipse 3,
verso 10. Isso aqui, gente, é muita revelação. Obrigado, Senhor, por trazer luz a isso. Porque esse texto fala de duas coisas: de tribulação e sofrimento. Olha o texto. Porque destes atenção à minha exortação quanto a suportar o que, gente? Os sofrimentos. Agora, olha o texto. Porque você prestou atenção quanto a suportar os sofrimentos, com paciência, eu de igual modo te livrarei da tribulação que virá sobre o mundo para pôr à prova a todos. Uau! Quantas vezes eu já li esse texto? Veja que o texto fala que eu não passo pela tribulação, mas antes dela tenho que suportar o sofrimento com paciência. Então a igreja não sai. Deixa, nem a marca da besta eu conheço. A igreja ainda sofre os reflexos dessa tribulação. Ela sai no início dela. Mesmo assim, ainda somos pré-tribulacionistas. Mas ela passa por um sofrimento. E ela diz assim, ó: só vai ser livre da tribulação quem suportar o sofrimento com paciência. Como que é, gente? Agora veja, se esse sofrimento é terrível, imagine a tribulação. Você percebeu agora? Haverá um sofrimento a nós cristãos, terrível sofrimento, antes da tribulação. Nós cristãos não passaremos por essa tribulação, mas teremos que sofrer esse sofrimento antes da tribulação com muita paciência. Vamos ler de novo? Agora eu quero que você leia de uma maneira em comum, todos. Capítulo 3, verso 10, a hora que eu falar 3, leiam todos juntos. 1, 2, 3, valendo. Quanto a suportar os sofrimentos, que mais? Eu de igual modo te livrarei da tribulação que virá sobre o mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Primeiro, se você queria um texto que diz que a igreja será livre da tribulação, claro, está escrito com todas as letras que a igreja sai e Deus livra a igreja da tribulação. Está escrito ou não está? Com todas as letras. Amém? E não diz que é uma tribulação lá para aquela hora só para a igreja de Filadélfia. Ele diz uma tribulação que recairá sobre o mundo todo. Se não tivesse a palavra mundo todo, a gente poderia dizer, não, está falando só da tribulação de Filadélfia. Não. Está falando assim, eu vou te livrar da tribulação que recairá sobre o mundo todo para pôr à prova os habitantes da terra. Agora, quem será livre da tribulação? Todo crente? As igrejas estão cheias. O texto é claro. Verso 10. Porque der ouvido à minha exortação quanto a saber suportar o sofrimento com paciência. Então não é todo crente. É quem passar por esse sofrimento com paciência. É dizer não à marca da besta. A marca da besta não é só o chip. Pode ser também. Então não pense você que a marca da besta é só um chipzinho na mão que vai aparecer. A marca da besta é um sistema de governo. É a marca de um governo. É um conjunto, um pacote de leis que afrontam a Deus. Liberação de aborto, de drogas, homossexualismo, lesbianismo, monetário. É uma marca, será a marca desse governo. Aquele que entrar nessa marca
por causa do bem-estar, do conforto. A Bíblia diz que ele terá o seu nome riscado do livro da vida. Agora veja, se eu sou um homem de Deus, eu tenho que pregar isso ou não? Olha a seriedade do que você está ouvindo. E o que me assusta é o silêncio mórbido dos pastores. Antigamente eu dizia, procure uma igreja mais perto da sua casa. Está errado. Procure uma igreja bíblica mais perto da sua casa. Procure uma igreja que pregue. Essa é a principal pregação nos dias atuais. O mundo está numa confusão. E nós estamos falando, irmão, está tranquilo, está favorável. É bem típico do brasileiro mesmo falar um negócio desse. Quem está deitado em berço esplêndido tem que falar, está tranquilo, está favorável mesmo. O pau está quebrando e ele está cantando, está tranquilo, está favorável. É a cara da nossa nação uma porcaria dessa. Meu Deus. Deixa eu te falar sobre o tranquilo e favorável. Olhe bem para mim. Nós estamos à beira do soar da trombeta. Nós estamos à beira do grito do arcanjo. Aí vem o noivo. Saia ao encontro. Agora veja bem, é fato que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Vamos encontrar isso na Bíblia? Quem está comigo? Já vemos o primeiro texto que diz com todas as letras que a igreja será tirada antes da tribulação. O texto diz, eu te livrarei da tribulação que virá sobre o mundo todo. Uau! Está escrito aí com todas as letras ou não, gente? O que é impressionante é que a gente lê isso todo dia. Mas revelação é isso. Revelação é quando a letra cresce e fica grande na sua cabeça, assim, ó. Ela explode. Como que eu não percebi isso? Porque eu li a sua parte, você é livre da tribulação, mas eu esquecia e não percebi a parte. Porque suportastes com paciência o sofrimento. Isaías 26, versículo 20. Veja lá. Eu quero que você abra dois textos. O primeiro, Isaías 26, 20. Deixa aí, marca com a sua cordinha. (19, 14). Jesus disse que acontecerá exatamente como em Sodoma e Gomorra. Isaías 26 e 20, deixa aí aberto. E Gênesis 19. Vamos ler primeiro Gênesis 19. Porque o que aconteceu lá? (19, 14). Então Ló correu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. E ele os dizia, levanta, sai desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Todavia eles pensaram que estavam brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, sai, toma tua mulher e tuas filhas, e que se encontram, para que não pereça com o castigo dessa cidade. Entretanto, como Ló hesitava, os homens, como ele hesitava, os anjos tomaram Ló pela mão, bem como a mulher e as duas filhas, conduziram com força, uau! Conduziram com força para fora da cidade. Veja, a palavra arrebatamento significa arrancado com força. Veja que Ló, mesmo sabendo, não queria sair de Sodoma. Os anjos arrancaram Ló com força. Arrebataram Ló de dentro da cidade e tiraram de Sodoma. Lembra que Jesus diz no verso 30, será exatamente assim. Nós seremos arrancados com força. Agora perceba,
que Ló já estava sofrendo em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que todos os dias ele era afligido pelos pecados da cidade. Estão percebendo o que eu estou falando? A tribulação de Sodoma foi o fogo cair. O sofrimento foi a aflição que Ló era submetido todos os dias. Prosseguindo o texto, verso 17. Verso 16 ainda. Entretanto, como Ló hesitava, os anjos tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas filhas, e os tiraram com força. Os deixaram a salvo. Uau! Agora olha como diz o texto. Fora da cidade pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Verso 17. Assim que os anjos tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não sofrer com os demais. Olha lá o texto, verso 18. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, rogo-te, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, mostra uma misericórdia a meu respeito, salva minha vida, mas eu não conseguirei chegar até a montanha, sem que esse fogo primeiro me atinja, e eu morra também. Ló então aponta: eis ali uma pequena cidade, ela está próxima, é possível que eu consiga chegar até lá. Ló diz: permita que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Diga, pequena cidade. Olha a revelação de Deus, verso 21. Então respondeu os anjos: faço-te ainda essa graça, não destruirei a cidade aonde estás. Fuja-te para lá, porque enquanto você não sair de Sodoma, nada eu posso fazer nesse lugar. E no versículo anterior diz que era a misericórdia de Deus com Ló. A Bíblia diz que a família de Abraão antes do dilúvio representa a igreja. A família de Ló antes do fogo representa a igreja. E os anjos dizem: enquanto você não chegar em Zorá, eu não posso destruir Sodoma. Jesus diz que acontecerá o que, gente? Exatamente assim. Agora vamos em Isaías 26, versículo 20. Agora esse texto, irmãos, é um texto lindo e poderoso. Diz assim, ó: eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconda-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha passado. Porque Yahvé está para sair do seu domicílio, a fim de punir os crimes dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Ela não continuará a esconder os seus homicídios. O texto diz: povo meu, entra nos teus quartos. Aonde é esses quartos? Aonde o Senhor manda a igreja se esconder até passar a ira. A Bíblia fala desses quartos? Fala. Abra João 14. Não se turbe o vosso. Vamos lá. Crede em Deus e também em mim. João 14, versículo 1 diz: não permitais, oh glória a Deus, apesar da Bíblia dizer que nós vamos sofrer, apesar da Bíblia dizer que nós não podemos aceitar a marca da besta, ela diz: não se preocupe. Apesar do mundo estar entrando em pânico, Jesus disse: não preocupe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não tivesse, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Isaías 26, versículo 20, o Senhor diz: entre nesses aposentos. Quais são os aposentos? Aqueles que estão preparados. O meu quarto, a minha morada, o meu aposento está lá no céu. Isaías diz: entra nesse quarto até passar a ira que vem sobre o mundo. Oh, xaralabababá, xerecantalabás. Meu Deus. No verso 3, e quando eu for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, e vos levarei para mim, para minha casa, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Meu Deus, gente, a Bíblia é uma sistemática perfeita. Apesar da profecia ser assustadora, Jesus olha para você e diz: não preocupe o seu coração, crede em Deus e crede em mim. Eu vou cuidar de você, eu vou tirar você da terra. Você vai passar por um sofrimento inicial, mas antes de vir a grande tribulação sobre o mundo, eu vou te livrar, eu vou te arrebatar. Assim como o Senhor tirou, os anjos tiraram Ló na marra de Sodoma e Gomorra, Ele vai nos arrebatar dessa terra. Ele vai nos arrancar. Isso é chamado na Bíblia também de o segundo êxodo. É quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito na marra. Agora eu lhe pergunto, antes do Egito ser completamente destruído, o Senhor trouxe sofrimento em Israel. Trouxe ou não trouxe? Israel sofreu os reflexos das pragas do Egito? Sofreu ou não sofreu? Mas o Senhor tirou eles antes de destruir o Egito. A igreja vai sofrer inicialmente. Na realidade, ela já está sofrendo inicialmente. Ela já está vivendo reflexos. Aqui no Ocidente, não muito. Mas no Oriente, na Ásia, bastante. Igrejas estão sendo queimadas. Vocês viram? Vocês estão acompanhando? Eles estão prendendo crente dentro de igreja e queimando igreja inteira, com 500, com 1.000, com 3.000 pessoas dentro da igreja. Quem está acompanhando isso? Em contrapartida, no último culto na Nigéria, 1 milhão de pessoas, 700 mil pessoas se converteram num culto. Gente, não adianta, essa estratégia é errada. Mata 10, nasce 100, mata 100, nasce 1.000, mata 1.000, nasce 1 milhão. Crente tem sangue sementeira. Aonde sangue de crente é derramado, nasce crente. É isso aí, irmão. Está chegando o dia, no futuro bem próximo, nós viveremos leis tão anticristãs, que todos os cristãos terão que fazer uma escolha, entre viver bem nesse mundo, com recursos, dinheiro, credibilidade, moradias, viagens, estabilidade, ou a sua fé. Ou seja, o mundo se tornará incompatível a nós, por causa da marca da besta. Besta não é um monstro. Besta representa um governo forte, um homem forte. Alexandre Grande, o grande, que não era tão grande assim, o título dele era a besta. Júlio César, o codinome dele era a besta, porque era um governo forte. Não era tão forte assim, mas era forte. Quando a Bíblia usa besta, ela não está falando do monstro mitológico. Ela está falando de um governo sisudo, com testa de ferro, cheio de leis e um plano de governo. O mundo se tornará tão incompatível por causa dessa marca de governo. Então nós começaremos a sofrer. E a Bíblia diz que nós teremos que sofrer com paciência. E logo em seguida a esse sofrer com paciência, vem o arrebatamento. E em seguida do arrebatamento vem a grande tribulação. Quem será livre da tribulação? Aqueles
que dizem não ao sistema de governo do anticristo, seja ele qual for. Há um pacote governamental dos senhores do mundo. Você não pode se deixar seduzir. Cuidado com igrejas que não pregam isso, ou com igrejas que pregam contra isso. É hora de pastores, homens de Deus, abrirem a boca e dizer para as suas igrejas: arrependa-te. Você que está afastado, volta para o Senhor, porque está perto da trombeta soar. A qualquer hora, você vai ouvir o som da trombeta. Uma das coisas que a Bíblia diz é que as crianças teriam sonhos. As crianças na nossa igreja estão tendo sonhos. Quase todas as nossas crianças estão tendo sonhos. Por onde eu vou pregando, irmão, já são 70 países pregando a palavra. Crianças me contam sonhos. Aí o engraçadinho me ouve falar isso na internet e fala: igreja que vive de sonho. Apocalipse é o quê, Pedro Bó? Apocalipse é visão, rapá! Se nós não acreditamos em sonhos e visões, temos que rasgar a Bíblia, porque boa parte dela é feita de interpretações de sonhos e visões dos profetas. A Bíblia diz que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, teriam visões, os velhos também sonhariam. A grande característica do arrebatamento, estar próximo, é que nós seremos acordados em sonhos com esse grande dia. E eu lhe faço algumas perguntas. Estamos perto da nossa grande provação, que devemos passar com paciência. Portanto, o crente que não está forte em Deus, o crente que vem no culto uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês, que eu acho pouco. O crente que não lê a Bíblia, que não ora, não vai ter força para isso, gente. E eu falo com você com amor e carinho. Se fortaleça. Volte-se para o Senhor. Morra antes de morrer, antes que seja tarde. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Diga sim a Ele, antes dele dizer: não te conheço. Todos que estão afastados, aí vai chegar no grande dia. As pessoas vão chegar: mas Senhor, eu saí da igreja, porque eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com outro irmão. Jesus vai dizer: quem morreu por você? Foi o pastor ou fui eu? Foi o outro irmão ou foi eu? Não, Senhor, o Senhor nunca me decepcionou. Pois bem, o irmão te decepcionou, mas foi a mim que você abandonou. Irmão, nós somos cheios de falhas. Eu já brinquei aqui, brinco mais vezes. Procurar a igreja perfeita é igual gente feia, homem feio querer casar com Angelina Jolie. Mulher feia querer casar com Brad Pitt. É incompatível. O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá não, você vai estragar a igreja. Igreja é imperfeita porque a igreja é feita de pessoas. E pessoas são cheias de defeitos. Olha, irmão, eu acho que não tem nenhum pastor que decepciona mais as pessoas do que eu. Tem hora que o meu estupim sobe, eu mando os outros embora. Aqui já tem tempo que eu não faço isso, graças a Deus. Mando de altar. Quem pegou essa época horrível aqui na igreja? Mudou. Te perguntei nada, Amaral. Fica quieto aí, João Batista. Mas já, irmão. Tem hora que sobe o estopim, aí eu ponho os pés pelas mãos, aí eu falo: graças a Deus que eu tenho a minha esposa e o meu irmão, que são bem apacentadores. Eu decepciono as pessoas. Eu sou duro. Às vezes até mal educado. Verdade. Irmão. Eu não paro na igreja. Não visito. Se você me pede
pastor, só podia ir no meu aniversário. Não vou. Tem gente que fala, pastor, só pode me dar 15 minutos. Eu falei, já te dei 10, fala rápido. Falei, pastor, eu queria ter meia hora com você. Eu falei, irmão, meia hora é muito, pode ser 10 minutos. Eu sou um péssimo pastor, apacentando. Eu não tenho paciência de ouvir as pessoas. Tenho tentado mudar. Não está fácil. Você sentar, ficar ouvindo as pessoas. Irmão, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu durmo 5 horas por dia. A minha cabeça está sempre pilhada. Então, uma pessoa chegar na minha frente, falar comigo, meia hora, ela conseguiu muita coisa. Mas eu tenho um grupo de pastores que são um tesouro. Que ouvem, que conseguem ouvir, que tem paciência. Eu fico vendo o pastor Samuel ouvindo e falo, meu filho, isso é meu herói. Mas isso é um ministério. É verdade ou não é? É assim que funciona. Deus me colocou aqui como um arauto, como um profeta. Talvez se eu tivesse todo esse amor, eu não teria coragem de falar tantas verdades, como a maioria não tem. Eu estou ciente que eu tenho a cabeça a prêmio. Como Paulo diz, a minha cabeça já está sendo oferecida como prêmio. Eu estou ciente que pregadores como eu já têm a data e a hora de morrer. Quando a pessoa vem para a igreja aqui, a primeira coisa que eu falo para ela, eu te faço uma promessa: eu vou decepcionar você. E o que você vai fazer quando eu te decepcionar? Vai ficar nesse mimimi? Esse pastor. Teve um que saiu da igreja. Porque eu cheguei, porque eu venho lá de Curitiba, irmão, 50 minutos. Eu estava aqui hoje de manhã, voltei, estava lá, voltei. Eu moro perto do aeroporto. Né? Se eu moro aqui, eu perderia avião direto por causa dessa rodovia. E aí eu falo, Senhor, mas eu tenho uma igreja. Deus fala assim, você não tem uma igreja. A sua paróquia é o mundo. Eu te trouxe as nações, seja o apóstolo das nações. Você tem um povo para apresentar. Irmão, você sabe quantas almas eu ganhei até agora, esse ano? Já são mais de 5.000 almas até agora, esse ano. Para Jesus, nós estamos no 3º mês. Você deveria sentir orgulho. Mas não um orgulho diabólico, mas um orgulho de dizer assim, eu tenho um apóstolo na minha igreja. Nunca me visitou, nem sabe meu nome, nem sabe quem eu sou, mas o cara não tem aonde dormir. Fica longe da família 30 dias, não vê os filhos crescerem, mas está ganhando almas. E quando está aqui junto, prega. Essa semana eu passei a semana toda ensinando, lecionando. Nós não temos tempo para ficar no mimimi. Quem me feriu, quem me magoou. Está na hora de colocar as indiferenças de lado e se preparar para sair. Façam as malas. Deixa a mala pronta na porta. Irmão, eu sou tão pilhado que eu acordo antes do despertador. Você sabe como é que acontece? Eu ponho um relógio para despertar. Eu acordo, escovo o dente, visto a roupa. E quando ele desperta, eu desligo. É mais ou menos assim. Fica comigo um pouquinho, você vai ver o que é bom para tosse. Você sabe quantos artigos eu estou escrevendo por semana para a grade da faculdade? 12 artigos por semana. E ainda prepara um sermão como esse para pregar. Sabe por que eu estou te dizendo? Se você olhar para o homem, às vezes esse pastor não é adúltero, mas é um grosso. Mais grosso do que Pedro, irmão. Só 2 de Pedro. Às vezes esse pastor não mente, mas não te visita. Às vezes o pastor Samuel é bonzinho, mas também deixa você fazer o que você quer. E eu vou pregar para ele, para a pastora Elisandra, eu vou pregar para meus pastores, a síndrome do bonzinho. O medo, agora ele mudou muito. Mas ele tinha um medo de contrariar as pessoas. E você sabe que esse medo eu não tenho, é mesmo. Irmão,
Se eu tivesse medo de contrariar as pessoas, eu não subia no altar para pregar e confrontar o pecado delas aonde eu vou. Irmão, está na hora de abandonar o mimimi. Está na hora de falar assim, quem vem para a igreja por causa de pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Quem vem para a igreja por causa de Jesus, não sai. Irmão, eu já fui muito duro, já decepcionei muitas pessoas. Já fiz brincadeira sem graça com muita gente, já fui grosso com muita gente, que estão aqui ainda me suportando. Eu sofro mais do que você. Porque eu não gosto de ser assim, mas quando viu já saiu. É rápido, irmão. Eu sou muito espontâneo. Então não pense você, não existe homens perfeitos. Por mais que o pastor não roube, seja uma pessoa séria, aqui na nossa igreja tem um relatório mensal financeiro. E nós vamos colocar no site para saber o que entra, o que sai da igreja. Aqui você não tem esse tipo de problema. Por mais que o pastor seja sério financeiramente falando, por mais que o pastor seja marido, eu fui pregar numa igreja agora, e o pastor falou, pastor, eu queria lhe convidar, tem 3 anos que você vem na minha igreja, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, você ainda é casado com a mesma mulher? Eu falei, mas por que essa pergunta? Ele falou, irmão, porque hoje tem que fazer essa pergunta. Eu falei, claro, e ela é loira ainda até hoje, porque mulher não fica velha, fica loira. Pense você comigo, irmão. Eu não sou o seu modelo. O seu modelo é Jesus. Eu posso ser seu exemplo. Você pode me tirar como exemplo de muitas coisas. Mas aquilo que não te agrada, tira no pastor Samuel. Aquilo que não agrada no pastor Samuel, tira de mim. Tira no pastor Ferdinando. Meu Deus, gente. Alguém, por favor, fira o pastor Ferdinando. Se você conseguir, você sabe que você não humilha pessoas humildes. Mas eu já tentei ferir o pastor Ferdinando e nunca consegui. Eu nunca consegui ser duro com ele. Nunca consegui. Tem hora que dá umas vontades. Dá vontade. Mas, irmão, eu e você somos a tampa e o balaio. Você não vale nada. E se nós somos a tampa e o balaio, eu também não valho nada. Nós somos cheios de defeitos. Por isso, nós não somos glorificados ainda. A glorificação se dará no arrebatamento da igreja. Esqueça as diferenças e volta para Jesus hoje, antes que seja tarde. A trombeta está prestes a soar. E agora eu posso dizer a você uma coisa. O arrebatamento acontecerá em nosso tempo. Eu vou dizer de novo. Por tudo que está acontecendo no globo, você tem coragem de dizer que Jesus vai demorar? Responda. Não. Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Que está perto. Feche seus olhos.